cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você em mais uma aula do nosso estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 3. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pela sua confiança e pelo seu carinho. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Confira. E hoje, meus amores, nós vamos ver a aula de número 7, onde nós vamos estudar a autoridade de Jesus. Então, a nossa aula busca exatamente analisar em que se resume a autoridade do Cristo e esclarecer ainda como o Espiritismo explica essa autoridade. Nós vamos inicialmente, a nossa apostila traz inicialmente algumas passagens do Evangelho de João, onde Jesus fala para nós: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nessas 4 frases, Jesus fala: eu sou, eu sou. Na verdade, há 7 momentos nos evangelhos em que Jesus pronuncia essa frase: eu sou. Eu já vou mais à frente dizer as outras 3 frases. Mas, inicialmente, antes de começarmos o estudo, eu gostaria de destacar a importância desta frase, desta afirmativa: eu sou. A primeira vez, na verdade, que ela foi dita foi exatamente quando Moisés encontrava-se no Monte Sinai, diante da sarça ardente que queimava, que ali havia fogo, mas ela não se destruía, e ali ele teria ouvido a voz de Deus, mas nós sabemos que são espíritos que falaram num fenômeno de voz direta para que ele acreditasse ser Deus, e ali naquele momento, quando ele ouviu aquela voz, ele pergunta exatamente quem era que estava ali a falar com ele. E a resposta foi: eu sou o que sou. E essa afirmativa, eu sou o que sou, traz exatamente a ideia de eternidade, de soberania, de autoexistência, de autossuficiência, falando e relacionando-se exatamente à figura de Deus.
E a partir do tempo, com o decorrer do tempo, essa frase, eu sou o que sou, eu sou, ficou exatamente como sendo um nome sagrado, que tinha como sinônimo Deus. Então, a partir do momento que Jesus diz, eu sou, percebam a importância desta afirmativa. Ele estava exatamente ali num processo de metáfora, de comparação, mostrando a sua obra divina, no sentido de dizer, eu falo em nome de Deus. Para alguns, Jesus, ao dizer isso, estava sendo exatamente desrespeitoso para com o Criador. Mas Jesus, que aqui estava como uma representação do Pai, ao dizer isso, mostrava então toda a sua autoridade. E é exatamente por isso que estamos hoje a estudar essas afirmativas. A apostila estuda e vai estudar conosco 4, mas Jesus, as 7 afirmativas de Jesus são: eu sou o pão da vida, que nós vamos ver, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, que não está aqui, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Portanto, em 7 oportunidades, o Mestre reafirma a sua autoridade perante a humanidade. Pois muito bem, como governador do planeta, Jesus detém a plena autoridade para suprir a humanidade de recursos favoráveis à sua redenção espiritual. É uma autoridade que se manifesta de forma branda e pacífica, sem violência de qualquer espécie. E nós precisamos analisar as características dessa autoridade, porque nós, na humanidade, contrariamente ao Pai, queremos impor a nossa autoridade, queremos liderar pela força e pela imposição. Quando Jesus nos mostra e nos mostrou que a verdadeira autoridade é sem qualquer violência. Lidera-se pelo amor e não pela força. E ele, então, nos traz essas afirmativas do eu sou, cada uma de uma forma diferente, para que cada uma delas pudesse atingir a humanidade de uma forma diferente. Embora todas falassem da sua autoridade, no sentido de que ele veio nos mostrar e nos ensinar a redenção espiritual, ao se comparar em um momento com o pão da vida, em outro momento com a porta, em outro momento como o bom pastor, ele conseguia falar a linguagem de cada um. Porque ao ouvir uma afirmativa, talvez eu não me identificasse com a afirmativa eu sou a porta. Mas muitas vezes, por ter vivência, por exemplo, da vida agrária, eu me identifico, eu compreendo quando Jesus diz, eu sou o bom pastor. Então, o mestre, na sua sabedoria, ele falava de várias maneiras a mesma coisa, para que a mensagem pudesse chegar a cada um, conforme o entendimento e a capacidade de cada um também. A autoridade e a sabedoria de Jesus são legítimas, oriundas de Deus. Seu evangelho é o maior código de moralidade existente, ensinando como colocar em prática a lei de Deus. Lei que Jesus veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Então percebam, realmente, o Evangelho do Mestre é o maior código de moralidade existente. E é ele que nos ensina como nós podemos colocar em prática as leis de Deus. Só vivendo esse Evangelho, nós temos condições de dar sentido às nossas vidas. Obviamente que cada um assimila conforme a sua condição, conforme o seu adiantamento moral. Mas não há outro caminho senão seguirmos as orientações e a mensagem trazida por Jesus. Ele não foi e não é unicamente um profeta,
como algumas religiões acreditam. Ele é o espírito mais puro que nós tivemos a oportunidade de conhecer. O espírito sem defeitos, sem vícios, o exemplo, o modelo, o guia para cada um de nós. Ele nos mostra qual deve ser a nossa relação para com Deus e para com o próximo. E nós podemos até não acreditar em Jesus. Há quem, por exemplo, acredite que talvez ele não tenha existido, que tenha sido uma criação do homem. Respeitamos quem assim o pense, mas nós sabemos da sua existência. Mas independente disso, os seus ensinamentos, a sua moralidade, os seus exemplos e as suas orientações morais são acima de qualquer suspeita. Não há quem, no mundo, coloque em prática os ensinamentos de Jesus e não tenha uma vida mais feliz. Não veja a mudança ao seu redor, não veja a mudança em si mesmo e não consiga, não se sinta uma pessoa mais plena, mais feliz, com mais paz no coração. Então é inquestionável que só através das orientações trazidas por ele nós poderemos realmente ser mais felizes. Por isso, ele realmente detinha tamanha autoridade, em função da perfeição do grau de pureza que ele já havia alcançado. Em cada ensinamento do Evangelho, identificamos o Mestre na sua divina missão de educador de almas, que imprime o selo do amor e da sabedoria nas suas orientações superiores. Educar com amor e sabedoria, não com imposição, com violência ou com intolerância. Os ensinamentos espíritas nos orientam como interpretar com segurança a mensagem de Jesus, inclusive pontos que permaneceram obscuros ou foram interpretados equivocadamente. A Boa Nova apresenta sublimadas orientações que definem com clareza inequívoca a autoridade de Jesus e a sua condição de dirigente maior dos destinos da humanidade. E nós somos felizardos por termos acesso, graças à doutrina espírita, à interpretação das mensagens do Cristo. Nós percebemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, mas está também, vem aqui o EAD, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, estudar várias passagens dos Evangelhos, exatamente para nos explicar, à luz do entendimento espírita, o sentido maior e real daqueles ensinamentos, e não esqueçamos ainda do estudo do Novo Testamento, que é realizado, também está sendo realizado em vários livros pela Federação Espírita Brasileira, na chamada série O Evangelho Redivivo, onde em cada livro uma parte do Evangelho está sendo estudada, e com isso nós estamos tendo a oportunidade de aprofundar o nosso conhecimento acerca da mensagem do Cristo. Inclusive, no próximo ano, em 2024, nós vamos iniciar aqui no canal o estudo do Evangelho Redivivo, exatamente com base nas apostilas da Federação Espírita Brasileira, para que nós possamos conhecer Jesus. O que a humanidade necessita é moralizar-se. E nós só conseguiremos isso com Jesus, seguindo o Mestre. Precisamos estudar, precisamos nos aproximar do Mestre, precisamos fazê-lo sair de um pedestal e estar junto a nós, junto conosco em nossos corações. Então ele diz: eu sou o pão da vida. No sentido elementar, pão significa alimento básico, o que nutre as células e mantém a vida humana. Afirmando-se, porém, como o pão da vida, Jesus nos apresenta o sentido espiritual do seu ensinamento, o de alimento essencial que garante os nutrientes necessários para o sustento moral do espírito. Jesus é o pão que fornece cotidianamente o conforto espiritual, porém somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras.
Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. Compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Eu sou o pão da vida. O pão é o alimento mais básico, mais simples, conhecido desde todas as épocas, que alimenta todas as raças, que alimenta todas as nações, que alimenta todas as classes sociais. O pão que tem na mesa do pobre é o mesmo pão que tem na mesa do rico. O pão é aquele alimento que vem suprir as necessidades do corpo físico. E Jesus, ao se comparar ao pão, ele diz: eu sou alimento essencial, o alimento simples, o alimento natural, mas para a fome do teu espírito, não do teu corpo. Porque a fome do corpo, ela é saciada temporariamente por 2 ou 3 horas. Mas eu garanto, eu alimento o teu espírito eternamente. Quem alimentar-se deste pão divino jamais terá fome novamente. Mas é claro que isso só acontece para aqueles corações que se permitem ser alimentados por esse pão divino, porque há muitos que se mantêm como reduto fechado. Ali encontram-se presas, absorvidas em sombras e não querem abrir seus corações para o pão da vida. E Deus, Jesus, a espiritualidade elevada respeita sempre o nosso livre-arbítrio. No momento certo, na hora certa, todos nós iremos despertar. Mas Deus, Jesus não agridem a nossa consciência e não ferem o nosso livre-arbítrio. Por isso que uns percebem, alimentam-se, buscam esse pão da vida mais rapidamente, mais cedo do que outros. E por isso também finaliza: sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Sem o Cristo, tudo vai ruir. Só se mantém de pé quem com Cristo está. Por isso que todas as grandes nações que buscaram seguir, liderar sem o Cristo, caíram. E assim continuará sendo, porque só com o Cristo poderemos verdadeiramente mantermos-nos de pé por toda a eternidade. Quem com Cristo não está, contra ele está. Quem com Cristo não ajunta, espalha. Ele disse ainda: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por essa afirmativa, compreendemos a missão de Jesus como iluminador de consciências, num trabalho incessante que se desenrola ao longo das eras, nas vias do progresso humano. Sob a projeção de sua magnífica luz espiritual, somos esclarecidos, porém, sem deixar de reconhecer o estado de escuridão que ainda trazemos no íntimo do ser. É Ele, com a sua luz, com os seus ensinamentos, com os seus exemplos, que ilumina as nossas consciências e o nosso coração. Todos nós temos a centelha divina dentro de nós, mas essa centelha ela está em germe. E à medida que nós vamos passando pelas experiências reencarnatórias, vamos aprendendo com as experiências da vida. E Jesus, então, veio ao mundo no momento certo, onde nós já apresentávamos a condição de maturidade suficiente para compreender um pouco a sua mensagem. Claro que nós, ainda hoje, mais de 2000 anos, estamos aqui, iluminando a nossa consciência com aquilo que no passado nós não conseguimos perceber, compreender. E certamente, mais à frente, ainda estaremos estudando as palavras do Cristo e percebendo lá na frente o que hoje nós não conseguimos perceber. Tudo acontece conforme o nosso entendimento, mas tudo é luz divina que chega até os nossos corações. Mas é importante nós sabermos que, conquanto
Jesus, com a sua mensagem, nos ilumine, por isso ele é a luz do mundo, isso não significa que eu ter o conhecimento, eu já estou iluminada também. Eu já sou luz também. É importante reconhecermos que conhecemos muito, mas ainda não conseguimos viver a integralidade daquilo que conhecemos. Por isso que nos fala aqui, não somos esclarecidos, mas não deixamos de reconhecer o estado de escuridão que eventualmente nos encontremos ainda. Como governador espiritual da Terra, Jesus fornece os meios e os recursos necessários ao aprendizado humano, e sob o seu jugo amorável, a humanidade adquire a tão esperada iluminação espiritual. Só com ele, só ele, consegue realmente nos iluminar. Caminhando contra ou sem Jesus, estaremos sempre em trevas. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Identificando e aceitando a luz do Mestre, as criaturas humanas transformam-se pouco a pouco em instrumentos de auxílio, em autênticos discípulos que sabem refletir a luz do Evangelho nas inúmeras atividades de amor e de caridade. Tais discípulos são assim denominados pelo Mestre: vós sois a luz do mundo. Ou seja, todos nós somos convidados, como discípulos, a iluminar vidas também. Ele, o Mestre, ilumina a humanidade, ilumina os nossos corações. E nós, iluminados por ele, podemos, com a nossa luz ainda tão pequenina, podemos contribuir para que alguém que está em trevas possa também enxergar a luz. Todos nós somos convidados para ser, então, discípulos, guerreiros, trabalhadores, ceareiros da sua vinha. E precisamos lembrar que não levamos a palavra do Mestre apenas quando falamos dele, mas quando exemplificamos o amor em tudo aquilo que fazemos. Há pessoas que não precisam verbalizar a palavra Jesus, mas cada ação, cada vibração, cada olhar, cada sorriso é um testemunho da vivência com Jesus. Então, sejamos também luzes, e assim, mais rapidamente, a humanidade estará iluminada. Disse ainda o Mestre: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui também, então, falando da porta e do bom pastor. A porta é uma passagem situada entre dois ambientes, que no sentido do Evangelho expressa níveis de entendimento ou de planos evolutivos. A passagem de um lado para o outro está intermediada pela porta, aqui claramente representada por Jesus. Ou seja, ele é a porta, ele é a passagem de uma vida de sombras para uma vida de luz, de uma vida de dores para uma vida de felicidade. Ele é, então, o caminho, através dele, só através dele nós conseguiremos mudar a nossa condição de pessoas ainda materializadas, egoístas, movidas pelos instintos, para pessoas espiritualizadas, a caminho realmente do reino angélico. Então ele está aqui claramente nos dizendo: eu sou a porta, se tu não entrares por mim, tu vais ficar, sabe-se lá por quanto tempo, até que tu decidas voltar até mim, ou passar por mim, ou caminhar através de mim, que sou a porta. Mas tu ficarás aí por tempos indeterminados, perdido na escuridão e no mundo. Ele quer, então, que nós saiamos desse nível evolutivo ainda de pequenez espiritual e ascendamos para uma condição maior. Quer isso dizer que as oportunidades de progresso advindas das provações ou em razão das escolhas sensatas são concessões que Jesus faz aos seres humanos em nome de Deus. Há também outro sentido para a porta, pode indicar sinal de renovação mental
ou mudanças de atitudes e de comportamento. Devemos considerar, porém, que nem sempre o desejo de melhoria corresponde a ações efetivas. Com o Cristo, porém, a palavra porta apresenta grande significância. Jesus é, assim, meio de progresso moral, intelectual e salvação. Simbolizando-se como porta, demonstra que a sua mensagem conduz a um patamar mais amplo, mais elevado, fértil de valores edificantes para o espírito. Todos nós temos oportunidades de progresso. São concessões divinas que nós temos à nossa disposição, concessões divinas, porque o Pai nos oportuniza tudo aquilo que nós necessitamos para crescer e para evoluir. Mas nós podemos ou não passar por essa porta, escolhermos essa porta. Então ele diz aqui, ele que eu digo, o nosso estudo. A nossa apostila diz: Jesus então simboliza-se como porta, demonstra que a sua mensagem conduz ao patamar mais amplo, no sentido de nos tirar da condição de inferioridade e nos alçar a voos maiores, a uma condição mais elevada, fértil dos valores edificantes. Percebam então que ele mais uma vez demonstra e afirma a sua autoridade. Em todas as afirmativas que nós já vimos, Jesus claramente diz: eu sou o caminho, é através de mim, através dos meus ensinamentos, é através de mim que cada um de vós chegará até Deus, porque eu e Deus somos um. Então, quem ainda não se conscientizou disso, vai continuar por tempo indeterminado nas sombras da vida material, buscando nos prazeres efêmeros do mundo uma felicidade que jamais vai encontrar, porque o mundo, na sua temporalidade, nos seus prazeres efêmeros, momentâneos, materiais, jamais será possível, jamais conseguirá sanar a fome, o vazio da nossa alma. Esse só Cristo o pode. Salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Percebe-se aqui que a ideia de salvar-se não é algo estático e passivo. Envolve movimentação de um nível evolutivo para o outro, determinada por ações precisas. Salvar-se significa integrar-se ao serviço do Cristo, colocar-se à sua disposição, onde o indivíduo encontrará sempre oportunidades de realizações nobres. Por isso, achará pastagens. O espírito é livre a partir do momento que aceita e vivencia os ensinamentos do Cristo, que é a porta. Sendo livre, entrará e sairá e achará pastagens. Quanto mais nós seguirmos o Cristo, mais livres nós estaremos. Porque mais livres nós estaremos dos apegos do mundo, das amarras do mundo que me acorrentam, os vícios, as paixões incontroladas. Tudo isso são correntes que eu aprisiono, nas quais eu me aprisiono e me mantenho presa à terra. Quando nós escolhermos verdadeiramente a porta, o Cristo, nós estaremos livres de tudo aquilo que nos prende. Nós estaremos deixando os fardos pesados com os quais nós caminhávamos. Por isso eu entrarei, sairei e acharei pastagens, eu estarei em constante movimento, livre para ir e vir, para ir para outros orbes, para auxiliar a humanidade daqui ou da erraticidade. Nós estaremos ali numa liberdade plena. Hoje nós temos, na verdade, uma liberdade fictícia, porque nós podemos nos movimentar fisicamente, mas e as prisões morais e espirituais que nós nos encontramos? É a isso que Jesus diz que nos libertará. Por isso, precisamos também seguir o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí ele nos diz, nos mostra, nos fala sobre a autoridade do amor. Os seres humanos mais fraternos e solidários entenderão e aceitarão a liderança real, legítima e verdadeira,
a de amor. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ele diz, quem não agir, quem não fizer, quem não praticar os meus ensinamentos, as minhas palavras, as minhas verdades, não chegará até o Pai, não chegará até Deus. E o que ele fez senão vivenciar o amor? Autoridade moral inquestionável, mas sempre pelo amor e nunca pela imposição. E é isso que nós temos tanta dificuldade de entender, porque como nós não temos a evolução do Cristo, como nós não temos ainda a humildade para reconhecermos que precisamos trabalhar e trabalhar muito intimamente para conseguirmos ser líderes pelo amor, nós queremos utilizar da força, das armas, da guerra, do ódio, do egoísmo, da vaidade, do poder. Quando nós temos todo o exemplo que nós necessitamos em Cristo, em Jesus. Existindo uma sociedade mais pacífica na Terra, unida por um laço de sincera fraternidade, a humanidade compreenderá finalmente o significado de o Cristo ser o caminho, a verdade e a vida. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. E nós estamos, momentaneamente, vendo isso ainda na nossa sociedade. Tantos conflitos, tantas guerras, tanto desamor, tanta falta de união. É aí um exemplo claro que nós estamos tardiamente aproveitando as oportunidades do Cristo. Nós já poderíamos estar numa condição diferente, de mais amor e fraternidade? Certamente que sim. Conhecimento, entendimento, recursos para isso, nós temos, mas ainda deixamos que as nossas paixões inferiores preponderem sobre a nossa espiritualidade. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Vivemos a fazer dívidas e o Mestre a nos perdoar, a tolerar e nos dar nova oportunidade. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. É dizer, ele faz tudo por nós, mas nós precisamos também fazer a nossa parte, nos disciplinarmos, nos reeducarmos para que possamos mudar. Senão teremos sempre muito entendimento, mas pouca vivência. Vamos ter o estudo e vamos trabalhar, nos esforçarmos mais cada dia para que mais rapidamente possamos alcançar a condição almejada por Jesus, que é nos ver realmente seres espiritualizados, vivendo o Evangelho, vivendo o amor uns aos outros. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos então finalizando o nosso estudo de hoje, um estudo maravilhoso, um estudo belíssimo, que certamente nos emociona e nos traz grandes reflexões. Meus queridos amigos, deixamos para você então aqui as nossas redes sociais, nossos contatos, nosso canal no YouTube, perfil do Instagram, canal no Telegram, nosso site, nossos e-mails e nosso telefone de contato. Meus queridos amigos, meus amores, eu só tenho então mais uma vez a agradecer a você pelo carinho, muitíssimo obrigada. Se você gostou da nossa aula, curta, é importante para nós. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo, nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, meus queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.